Como todos devem saber, a Lei Complementar 155, recentemente sancionada, ela duplicou o prazo de parcelamento de tributos das empresas optantes pelo Simples. Então, ao invés de 60 meses, as empresas terão 120 meses para parcelar os débitos do Simples. Isso é uma medida muito importante, porque nós sabemos a fase que o Brasil atravessa, e isso seguramente repercute nas micro e pequenas empresas. E, tradicionalmente, quando elas se veem numa condição de muito aperto de caixa, elas deixam de pagar o tributo, depois atrasam financiamentos bancários, depois fornecedores, né? E, finalmente, o Estado, quando chegam a atrasar funcionários, é que a empresa está praticamente caminhando para a inviabilidade. Então, essa é a realidade das empresas. Então, é muito importante a gente estar muito ancorado nessa realidade e saber que nessa situação, até para honrar pagamentos de funcionários, fornecedores, muitas empresas deixam de pagar seus tributos em dia. E 600 mil dessas empresas foram notificadas pela Receita Federal e poderão ser excluídas do Simples. Se no Simples está difícil, imaginem fora dele. Então, essa medida, essa janela de oportunidade, que vai ficar aberta por 90 dias, ela precisa ser muito bem utilizada pelas micro e pequenas empresas. A previsão é que o sistema da Receita esteja disponível logo, em dezembro, e nesse período, ou desde já, todos nós do SEBRAE devemos fazer tudo o que a gente pode fazer para que chegue ao conhecimento das empresas optantes pelo Simples, para que os contadores, as empresas de serviços contábeis, estejam engajadas e preparadas para, no momento que esse sistema abrir, poder sentar com as empresas, levantar se elas têm débito, mesmo que não tenham sido notificadas pela Receita, não é? E ter com isso a sua vida em dia. Porque, vamos lembrar, se essa empresa está apertada para recuperar, esperamos que a economia comece a recuperação no ano de 2017, essa empresa pode, por exemplo, ter que buscar um financiamento num banco público. Se ela não tiver uma certidão negativa de débito, ela não consegue, ela não está apta a buscar um empréstimo num agente público. Então, isso repercute em toda a vida da empresa. Então, essa questão do parcelamento especial é muito importante. Paralelamente a esse parcelamento das dívidas do Simples, nós temos ainda, eventualmente, algum parcelamento de impostos fora do Simples, por exemplo, um IPVA, um ICMS recolhido na diferença de alíquota interestadual, na substituição tributária. Então, há que ficar atento, porque o contador, é importante que ele veja se a empresa tem outros débitos que podem ser parcelados de outra forma. Mas nós, do SEBRAE, fizemos articulação com a FEBRABAN, com o sistema financeiro, com os atacadistas e distribuidores, com a organização deles nacional, e também com a Federação dos Corretores de Imóveis. E a nossa ideia é aproveitar essa janela do parcelamento de tributos e a gente procurar também fazer com que a empresa coloque a sua vida em dia. E para isso, aí sim é muito importante lembrar que nós somos Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E lembrar também a função do contador. E, nesse aspecto, a empresa, ao fazer um plano de colocar a sua vida em dia, tem que considerar todas as pendências que tem, fazer as contas de qual é a sua capacidade de pagamento e assumir com cada um desses temas, seja um aluguel, seja um financiamento bancário, seja um fornecedor, ou mesmo e principalmente o tributo, tem que caber dentro dessa capacidade de pagamento. Então, as empresas, mais do que saberem que tem essa oportunidade, elas precisam se preparar e usar bem dessa oportunidade. E nisso não há o que dizer, aliás, é dispensável dizer a importância do nosso trabalho. Todos nós que somos colaboradores do SEBRAE e nos dedicamos, ou seja, encontramos no sucesso da micro e pequena empresa a nossa razão de trabalhar, e eu creio que todos nós vemos no nosso trabalho um sentido muito importante nas nossas vidas e na melhoria da vida daqueles que nos cercam, especialmente dos empreendedores individuais, das microempresas, das empresas de pequeno porte, os produtores rurais e os agricultores familiares, ou seja, pessoas como nós, que estão em situação de dificuldade e precisam contar com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com o nosso serviço para superar e aos milhões
nós contribuímos para tirar o Brasil dessa situação lamentável e colocá-lo de volta na trilha do desenvolvimento, que é o nosso negócio.